Boa tarde, pessoal. Boa tarde, noite, tarde ainda, né? Eu tinha prometido para o Luciano que eu estava meio ausente das reuniões por causa da tese. Agora eu já defendi, já sou doutora, já voltei para o Brasil, e já posso participar. Então é com muita felicidade que eu acolho o convite do Luciano, né? De falar um pouquinho sobre a tese que eu desenvolvi. Eu venho do campo da psicologia, né, como o Luciano apresentou, sou psicóloga clínica, mas desde a época da minha formação, depois da faculdade, eu já tinha muito interesse e estudava muito a fenomenologia existencial, especialmente sartreana, né? Eu digo que no meu último ano de faculdade, Sartre tocou o meu coração e aí eu não quis saber mais de nenhum, e só fui estudar mais isso mesmo ao longo da minha trajetória, então, eu fui focando cada vez mais em Sartre, até sentir a necessidade de fazer o doutorado em filosofia, em vez de fazer em psicologia, para poder sustentar de uma maneira mais densa e mais rigorosa o que eu queria pensar. Então, a minha tese, né, eu preparei um texto para vocês, porque é aquele negócio, nós são 378 páginas de tese, o texto da defesa são 20 minutos, né? Então eu tive que procurar alguma coisa entre as 378 páginas e mais do que 20 minutos, até porque na defesa eu só apresentei a estrutura da tese. Então eu preparei um texto, que eu imagino que vai demorar aí uma meia hora de leitura, sendo que eu vou adicionando coisas, e piadinhas, para quem me conhece, as piadinhas rolam fácil, né? Mas mais ou menos nasceu da ideia de que, bom, eu, como mestre em reabilitação psicossocial e saúde mental, sempre fui muito atraída, né, aos modos distintos de existir, que são categorizados e diagnosticados com transtornos mentais, e não vou entrar nessa discussão, eu acho que seria mais um seminário, né, Lu, para falar das minhas posições antipsiquiátricas, mas eu também não pude evitar, desde a minha formação, de perceber que a ansiedade tem aumentado cada vez mais e mais, e ainda mais com a era da técnica aí, a coisa está ficando brava, né? Então, a minha maior vontade era estudar, então, o que seria ansiedade, já que na tradução para o inglês e para outros idiomas, às vezes angústia existencial é traduzida como ansiedade, então veio surgindo. Eu também fui professora de inglês, né, Bruno? É, e aí essas coisas assim meio que ficavam, "Ah, mas não é a mesma coisa, né?" Então a minha proposta foi estudar a ansiedade a partir de Sartre. Então vou começar a minha leitura, meu Deus do céu, abriu a tese, calma lá. Tese não, gente. Vocês querem que eu projete o texto? Vai ajudar? É, Fique à vontade, Thaís, como você preferir. gostaria? Beleza, então farei. Só um instantinho. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá. Então, vou começar. Ai, meu Deus. Agora vocês sumiram. Eu não sou muito amiga do Meets, não. Então, vai funcionar. Estou conseguindo ver vocês, estou conseguindo ver o texto. Então, hoje eu apresento a minha tese, que é intitulada A Ansiedade na Era Digital, a transformação da angústia à luz de Jean-Paul Sartre. O problema que orientou minha investigação pode ser formulado da seguinte maneira: se, em Sartre, a liberdade não é uma propriedade psicológica, nem uma faculdade opcional do sujeito, mas a própria estrutura ontológica da existência humana, como compreender o exercício dessa liberdade em um mundo cada vez mais mediado por dispositivos técnicos, plataformas digitais e algoritmos capazes de organizar a atenção, antecipar preferências, modular comportamentos e orientar formas de relação consigo, com o tempo e com os outros? Essa pergunta constitui o núcleo filosófico da minha tese. Essa aqui. Mais especificamente,
A investigação interroga o modo de ser do para-si em um contexto histórico no qual as mediações técnicas já não aparecem apenas como instrumentos externos, mas como estruturas que antecedem, condicionam e orientam a própria experiência. A técnica deixa de ser um mero meio e passa a constituir um horizonte existencial. O que está em jogo, portanto, não é apenas o impacto psicológico das tecnologias digitais, porque minha tese é em filosofia, né? Mas então pensar a transformação na própria maneira como a liberdade se experimenta, se experiencia na contemporaneidade. Na tese, eu procuro mostrar, então, que as mediações algorítmicas tendem a converter a transcendência em cálculo, possibilidade em previsão e a escolha em gerenciamento probabilístico. O sujeito continua sendo livre, mas passa a viver essa liberdade sob formas de antecipação, quantificação e monitoramento contínuo. Por isso, a questão central não é simplesmente saber se as tecnologias produzem ansiedade. A questão é compreender que tipo de relação com a liberdade emerge quando a existência passa a ser vivida sob regimes permanentes de conectividade, visibilidade e atualização. Ela nasce da percepção de um deslocamento afetivo existencial profundamente visível na experiência contemporânea. Vivemos em uma época marcada por hiperconectividade, e temos que agradecer, porque senão a gente não estava conectado aqui, aceleração, saturação de estímulos e exposição contínua. O sujeito contemporâneo permanece livre, porque, para Sartre, a liberdade não pode ser eliminada, mas essa liberdade passa a ser vivida sob novas formas de pressão, mediação e captura. Nesse contexto, sustento que ocorre um deslocamento histórico decisivo. A angústia, compreendida por Sartre como revelação ontológica da liberdade diante do nada, tende a ser recoberta por uma ansiedade difusa, permanente e tecnicamente mediada. Essa transformação não significa que a angústia desapareça. Ao contrário, ela continua operando subterraneamente, o que muda é o modo histórico pelo qual ela é vivida. A abertura constitutiva de existir passa a ser administrada por dispositivos que prometem orientação constante, antecipação contínua e neutralização da incerteza. A ansiedade aparece, então, como forma historicamente situada de relação com a própria liberdade. Manifesta-se por meio de fenômenos como urgência constante, fragmentação da atenção, necessidade contínua de atualização, imperativos de desempenho, comparação permanente, vigilância recíproca e dificuldade crescente de habitar o silêncio, a espera e a demora. E eu nem preciso dizer que tudo isso aparece no consultório diariamente, né? Especialmente atendendo adolescentes. Nesse sentido, a tese propõe que a ansiedade digital deve ser compreendida menos como um excesso emocional individual e mais como expressão afetiva de uma reorganização histórica da experiência. Ela revela o sujeito permanentemente convocado a responder, adaptar-se, expor-se e otimizar-se em tempo real. O ponto central é que a tese não interpreta a ansiedade como uma patologia individual ou desordem psicológica isolada, mas a analisa como expressão histórica de uma crise da liberdade, mais precisamente como uma forma contemporânea de má-fé. Só um parêntese aqui, se eu for pegar na teoria da antipsiquiatria desenvolvida pelo Ronald D. Lang e do David Cooper, que foram dois psiquiatras que leram muito Sartre, que escrevem muito a partir de Sartre, para pensar uma nova forma de lidar com essas existências, uma das coisas que eles mais apontam, e estudando especificamente a esquizofrenia, que a esquizofrenia não é um transtorno individual. A pessoa não é acometida pela esquizofrenia, mas que é um sintoma de alguém que está lutando por procurar uma saída possível dentro de uma situação insuportável, dentro de um seio familiar e de um ambiente social. Então, a ideia é pensar que não a ansiedade como algo individual, né, que você sofre, que o outro sofre, mas como esse zeitgeist, como um espírito do tempo que permeia a nossa maneira de se relacionar com o mundo. E aí eu aponto que seria uma forma contemporânea de má-fé. Continuo. E aqui é importante esclarecer o sentido rigorosamente sartriano desse conceito. Em Sartre, a má-fé não é mentira simples, nem falsidade moral cotidiana. Como a gente vai mudando as coisas. Ela designa uma estrutura paradoxal pela qual a consciência tenta fugir da própria liberdade. Uma tentativa impossível de coincidir consigo mesmo,
como coisa, papel, identidade fixa ou função determinada. A consciência deseja escapar da angústia provocada pela abertura do possível, tentando convencer-se que essa já está determinada. É justamente nesse ponto que a tese situa a experiência digital contemporânea. Na era algorítmica, a liberdade não desaparece, ela é frequentemente vivida de maneira defensiva, reativa e heterônoma. O sujeito procura apoio em métricas, notificações, performances, rotina de atualização e promessas de controle que funcionam como garantias imaginárias contra a indeterminação constitutiva da existência. A técnica passa, então, a oferecer algo semelhante a uma promessa ontológica de estabilização, como se fosse possível neutralizar o risco da liberdade através da previsibilidade do código. E se a gente pegar também, abrindo aqui um parênteses, o Sartre dos anos 30 e todo o estatuto do mágico, né, tanto no esboço de uma teoria das emoções, como na imaginação e no imaginário, lá no esboço, ele fala de uma emoção fina, e eu aproximo na tese a ansiedade a essa emoção fina, que você não necessariamente consegue determinar o objeto, né, mas que é uma experiência difusa. Então, isso daí aparece como uma tal atmosfera, o que corroboraria a minha ideia de um espírito do tempo ansioso, né, de tempos ansiosos. Continuo. A hipótese central da tese pode ser formulada em dois movimentos articulados. O primeiro é que a ansiedade digital constitui uma transformação histórica e ontológica da angústia existencial. Em Sartre, a angústia não é medo psicológico diante de um objeto específico, mas a experiência pela qual o sujeito se descobre responsável por aquilo que faz de si mesmo. Ela revela que não existe fundamento último capaz de justificar integralmente nossas escolhas e aparece quando o sujeito percebe que é responsável não apenas por seus atos, mas pelo sentido que atribui ao mundo. A ansiedade digital, tal como propõe interpretá-la, surge quando essa abertura do possível passa a ser vivida sob condições técnicas que intensificam a pressão temporal, multiplicam solicitações e convertem a liberdade em um gerenciamento contínuo de si. O segundo movimento da hipótese é que a transformação assume frequentemente a forma de uma fé temporal e técnica. O sujeito busca refúgio nas garantias do código. As métricas substituem critérios existenciais. A visibilidade substitui reconhecimento. A atualização contínua substitui projeto. A urgência substitui temporalidade. E a conexão permanente substitui presença. A liberdade continua existindo, de novo, mas sua experiência tende a tornar-se cada vez mais reativa e defensiva. Delimita uma investigação ao arco das obras de Sartre produzidas entre 1936 e 1960. Mesmo que eu dê um pulinho lá no 72, no Idiota da Família, eu resolvi usar mais esse recorte. Então, por que esse recorte? Porque ele vai vir da psicologia fenomenológica do jovem Sartre, dos anos 30, até a ontologia do ser e o nada, e para desembocar na dialética histórico-social da crítica da razão dialética. A ideia não é que seja cronológica a delimitação, mas necessária conceitualmente, porque eu vou mobilizar categorias centrais que estão ao longo dessas obras específicas, como a intensidade, a intencionalidade, emoção, imaginação, liberdade, angústia, má-fé, temporalidade, intersubjetividade, o método progressivo regressivo e a noção de prático inerte da crítica da razão dialética, e também de contrafinalidade. Além disso, o percurso permite sustentar uma tese interna sobre a continuidade do projeto sartriano. Frequentemente, a obra de Sartre é interpretada como fragmentada, primeiro fenomenológica, depois ontológica, depois política, o que procura mostrar que há uma continuidade estrutural entre esses momentos. Desde os escritos iniciais, a questão central permanece sendo a relação entre liberdade e situação, o que muda o nível de complexidade histórica das mediações analisadas. E ainda arrisco apostar que Sartre morreu querendo ser psicólogo. Mas tudo bem. Vou polemizar com o Luciano. Pô, ele começa a última obra dele perguntando o que podemos saber do homem hoje. Mas vamos lá. Quanto ao método, a investigação articula três eixos complementares. O primeiro é fenomenológico, que permite descrever a ansiedade digital como uma experiência vivida, como vequículo, preservando seu caráter intencional.
Isso significa evitar reduzi-lo a um mecanismo neuroquímico ou a um simples conjunto de sintomas. Em Sartre, toda consciência é consciência de alguma coisa. A ansiedade, portanto, não é um estado fechado dentro do sujeito, mas uma maneira de habitar o mundo. Essa dimensão fenomenológica é fundamental porque permite compreender a ansiedade como relação existencial com a situação histórica concreta. O segundo eixo é hermenêutico. Procura interpretar categorias sartreanas à luz das mediações contemporâneas da técnica, das redes digitais e da cultura algorítmica. Em vez de aplicar Sartre ao presente, trata-se de perguntar em que medida suas categorias permanecem filosoficamente fecundas para compreender formas contemporâneas de alienação, temporalidade e sofrimento. Ao longo da tese, propõe uma releitura de categorias como má-fé, prático inerte, contrafinalidade e temporalidade extática a partir da experiência digital contemporânea. Estou sem ar já. O terceiro eixo é crítico interdisciplinar. A tese dialoga com autores que analisam a modernidade tardia e a crise contemporânea da temporalidade, especialmente Helmut Rosa, Byung-Chul Han, André Barata, Pierre Levy, Manuel Castells, Jean Baudrillard, Sherry Turkle e Marc Auger. Esses autores permitem compreender que a ansiedade contemporânea não pode ser explicada apenas em um nível individual, pois ela emerge em um contexto histórico marcado por aceleração, atomização do tempo, hiperestimulação e reorganização técnica da experiência. O diálogo com esses autores também permite deslocar a discussão da simples oposição entre humano e tecnologia. Não se trata de demonizar a técnica, mas a questão é compreender como determinadas formas de organização sociotécnica podem intensificar experiências de heteronomia, serialização e alienação. Esses três eixos são articulados através do método progressivo regressivo desenvolvido por Sartre, ou seja, desenvolvido por Henri Lefebvre, mas retomado por Sartre como questão de método. O método desempenha, então, um papel decisivo na tese porque permite evitar dois extremos. O primeiro, um determinismo estrutural, que dissolveria completamente o sujeito nas redes técnicas e algorítmicas, e o outro, evitar o voluntarismo abstrato, que ignoraria as condições históricas e materiais nas quais a liberdade se exerce. O momento regressivo reconstrói, então, as condições históricas, técnicas e sociais, e o progressivo vai acompanhar o modo singular pelo qual cada sujeito ultrapassa essas condições e projeta. Esse vai e vem permite compreender o sujeito como singular universal, isso é, como existência singular inseparável de totalizações históricas que a condicionam sem jamais anulá-la. Deixa eu respirar. E aí eu passo, então, a descrição do que é desenvolvido em cada capítulo, são 6 capítulos no total. O primeiro, então, chama Psicologia Fenomenológica de Sartre, Fundamentos da Liberdade. Eu vou reconstruir a psicologia fenomenológica do jovem Sartre, com o objetivo principal de mostrar que emoção, imaginação e mundo mágico não são conteúdos internos da mente. Isso daí já aparece lá no artigo, né? Uma ideia fundamental da fenomenologia de Russell, 2 pontos, a intencionalidade, né? Que a consciência não é um receptáculo. Então, eu pego esse recorte para sustentar isso, né? Então, tanto a emoção, a imaginação e o mundo mágico seriam modos intencionais de reorganização da relação com o mundo. Isso é importante porque rompe com modelos psicológicos substancialistas, que é o que eu estou querendo bater, né? Eu fico brincava com Barata, que a minha ideia é porque no pós-doc eu quero bater no DSM. Aí eu quero polemizar a psiquiatria. Então eu tinha que fundamentar filosoficamente o porquê é absurdo, né, manter uma psiquiatria da maneira que ela é proposta. Mas, enfim, isso daí é planos para o pós-doc. Vamos lá. Então, a consciência para Sartre não é um recipiente, não contém representações, é movimento de transcendência existindo, projetando-se para fora de si. Nesse contexto, Sartre retoma a noção fenomenológica de intencionalidade. Né? Então, toda consciência de algo, que significa que a consciência não coincide consigo mesma como substância, mas é abertura, relação, ultrapassagem. Essa concepção é decisiva para a tese porque permite compreender a ansiedade digital
como um modo de relação com uma situação técnica determinada. Ainda nesse capítulo, desenvolvo a teoria sartreana da emoção, né? Então, no esboço da teoria das emoções, ele afirma que a emoção é uma transformação mágica do mundo. Quando a ação prática encontra bloqueios, a consciência reorganiza simbolicamente a situação. A emoção, então, seria uma tentativa de modificar a relação com aquilo que se tornou insuportável. Isso é importante para a gente poder pensar fenômenos contemporâneos, e inclusive para pensar, e aqui eu estou extrapolando um pouquinho, os transtornos mentais. Né? Porque essa mesma formulação é uma formulação que é usada no prefácio que Sartre escreve para a Razão e Violência, do Leng e do Cooper, né? Onde que ele fala o que eu já citei hoje, que talvez ele coloca doença mental, que a gente brigaria muito com o termo usado, mas tudo bem, que a doença mental é uma saída possível para uma situação insuportável. Né? Então, é essa fuga mágica desse mundo, quando esse mundo se parece bloqueado. Continua então. É importante, então, para pensar fenômenos contemporâneos, posto que muitas práticas digitais podem ser compreendidas como condutas mágicas. O doom scrolling, por exemplo, você sabe o que é doom scrolling? A galera que fica consumindo notícia catastrófica. Bruno, você já viu essa galera? Já sim, é uma tentativa incessante de busca por informações e você está rolando a tela ali até sem ver o que você está vendo. Sim, e é assim, como se eu pudesse, né, prever o que vai acontecer com o mundo a partir dessas informações que eu consumo sem nem pensar sobre elas, né? Meu pai vê notícia o dia inteiro, fica a dica. O doom scrolling, por exemplo, frequentemente opera como uma tentativa paradoxal de controlar o imprevisível através do excesso de informação. A atualização incessante funciona como se dados pudessem reduzir a contingência do mundo. A mesma lógica aparece em muitas formas de hiperconectividade contemporânea. O pior é que fica com a sensação de estar perdendo algo. Ah, então, Júlia, você já está antecipando o outro fenômeno que eu analiso na tese, que é o FOMO. Vejo muito na clínica. Show, vamos trocar esse papo. Eu analiso o FOMO também na tese. Segundo capítulo, então. Ontologia fenomenológica, liberdade, angústia e má-fé. E aí, né, eu intitulo como ontologia fenomenológica o desdobramento temporal da consciência e liberdade, angústia e má-fé, porque aí eu vou avançar para a ontologia do ser e o nada, e embora a temporalidade já comece a atravessar as obras de Sartre no primeiro momento, né, que é o que eu trato no primeiro capítulo, eu vou falar de temporalidade no segundo capítulo, porque aí que vai ser melhor desenvolvida no ser e o nada, né? Mas vamos lá. A investigação, então, vai se concentrar na estrutura do para-si, né? Então, a consciência sendo negatividade, é aquilo que não coincide consigo mesmo, como eu já comentei, e justamente por não coincidir, constitui a liberdade. Então, o para-si existe sempre além do que já é projeto, possibilidade e abertura ao ainda não. Isso tudo traz angústia, né? Quando o sujeito percebe essa ausência radical de fundamento, em vez, então, de decorrer de uma ameaça externa, e aí tem um exemplo maravilhoso que Sartre usa do precipício, né? Eu olho o precipício, uma coisa é eu ter medo do chão ruir, outra coisa é eu me perguntar o que me impede de me jogar, né? Enfim, então, em vez de vir de uma ameaça externa, como, né, o chão ruir, cair uma pedra lá de cima da montanha e me derrubar, ela emerge quando o sujeito percebe que nada pode decidir em seu lugar. E aí, né, vários exemplos célebres. Eu já falei do precipício. Tá, beleza. A angústia, então, vai revelar que somos responsáveis, inclusive pelo modo como respondemos às situações. E é justamente essa revelação que a má-fé tenta evitar. Então, a má-fé vai tentar procurar transformar a liberdade numa identidade fixa. Busca, então, coincidir consigo mesmo como um papel, função e essência, e o melhor exemplo que tem é o do garçom do café, né? Que ele tem gestos, como é? Ele tem gestos, ai, esqueci o adjetivo que ele usa, mas ele brinca de ser garçom, né? Ele anda de uma maneira elegante com a bandeja, Sartre vai descrevendo
o garçom e fixado nessa função de garçom, né? Então, ele vai desempenhar o seu papel de uma maneira muito rígida, como se fosse apenas aquilo. Tenta ser uma coisa, mas a consciência jamais coincide plenamente consigo mesmo, permanece aberta e transcendência. Nesse capítulo, então, eu também vou incluir a fenomenologia do olhar, que vai me ajudar a pensar mais para frente os fenômenos digitais. E esse ponto, então, seria central para pensar essa experiência, já que, para Sartre, o olhar do outro introduz uma dimensão de objetificação. Sobre o olhar, descubro-me como objeto possível para outra liberdade. Na cultura digital, essa estrutura assume uma dimensão inédita. O olhar deixa de ser apenas interpessoal e passa a ser mediado por plataformas, métricas e algoritmos. O sujeito vive sob regimes contínuos de comparação, avaliação e exposição, curtidas, visualizações, compartilhamentos e métricas de engajamento transformam-se em operadores permanentes de visibilidade. Isso intensifica formas contemporâneas de ansiedade ligadas à performance e ao reconhecimento. Eu não sei se vocês viram uma pesquisa que dizia que a geração de hoje em dia bebe menos do que a anterior, porque tem medo de ter pagação de mico postada na internet. A indústria do álcool perdeu assim porcentagens absurdas de lucro nos últimos anos por causa que os jovens têm vergonha de ficar gravados para sempre. Sobre isso, né? Ainda bem que eu sou da época que não tinha essas coisas. Vamos lá, o terceiro capítulo, que é intitulado Relação entre Liberdade e Alienação, Dialética Existencial entre Singular e Universal, vai marcar então a passagem da ontologia para a análise histórico-dialética. A noção central, oi, Tiago, a noção central aqui, então, vai ser do prático inerte, como já apontado no começo da minha apresentação. Na crítica da razão dialética, Sartre vai mostrar, então, que a praxis humana, né, a ação humana livre, se objetifica historicamente e que elas sedimentam-se em estruturas, instituições e sistemas que posteriormente vão retornar sobre esses sujeitos como forças impessoais. O prático inerte seria justamente essa objetivação da praxis, né, um momento em que a liberdade se cristaliza em estruturas relativamente autônomas. E aí é muito engraçado o pessoal falando, né, a culpa não é minha, é do algoritmo, como se você não alimentasse o algoritmo, mas vamos lá. A tese propõe interpretar o universo algorítmico contemporâneo como forma específica de prática inerte. Os algoritmos não são apenas ferramentas neutras, mas organizam temporalidades, modulam visibilidades, hierarquizam conteúdos e adicionam formas de experiência, operando como mediações históricas objetivadas que retornam sobre os sujeitos. Isso permite compreender a alienação digital não como fenômeno externo ao existencialismo sartriano, mas como um desenvolvimento inteligível de seu próprio problema central, a relação entre liberdade e objetivação. E aí também eu vou explicar um pouquinho o que ele desenvolve como singular universal na crítica da razão dialética, no texto do livro do Kierkegaard Vivo, né, para poder mostrar que é inseparável a ontologia da sociologia antropológica que ele vai desenvolver, né, nos anos 60. No quarto capítulo, então, o ciberespaço como prática inerte virtual, eu vou explicitamente fazer essa transposição, então, do que a gente viu de ontologia para o histórico atual. O ponto de partida, então, é recusar a oposição simplista entre real e virtual, pois o virtual não é irreal, porque constitui uma dimensão concreta da experiência contemporânea. Olha vocês aqui me vendo. Olha o Tiago, que estava aqui comigo semana passada, agora está lá longe de mim, mas está aqui comigo. Olha a presença na ausência. Né? As relações digitais produzem afetos, reorganizam temporalidades, modulam identidades e transformam práticas sociais. Eu interpreto o ciberespaço como campo contemporâneo do prático inerte. Para desenvolver minha análise, eu vou dialogar, então, com autores da cibercultura. Embora sejam do começo, né, dessa transformação, eu acho que eles são imprescindíveis. O primeiro, então, é o Pierre Levy, que vai permitir compreender o virtual como uma dimensão do real ligada à abertura de possibilidades. O sociólogo espanhol Manuel Castells vai me ajudar a pensar o espaço dos fluxos e as novas formas de organização social em rede.
O Jean Baudrillard contribui para a análise do simulacro e hiperrealidade. A psicóloga americana Shelley Turkle oferece elementos fundamentais para pensar formas contemporâneas de conexão sem presença. Ela fala muito sobre a solidão. Tem um livro dela maravilhoso, que é, como que é? Together Alone. Ela brinca com a ideia de estar juntos e sozinhos ao mesmo tempo. Nesse contexto, Being Alone Together, acho que é uma coisa assim. Nesse contexto, mobilizo também a noção sartreana de contrafinalidade, enfatizando que ela ocorre quando as ações orientadas por determinados fins produzem efeitos históricos inversos. Esse conceito é particularmente fecundo para pensar o universo digital. Ferramentas criadas sob promessas de comunicação, democratização e ampliação da liberdade frequentemente produzem vigilância, serialização, captura da atenção e intensificação da ansiedade. O núcleo analítico do capítulo vai se organizar em 3 movimentos. No primeiro, eu analiso, então, os algoritmos como totalizações impessoais, que vão modular o ritmo da experiência. No segundo, eu examino as plataformas digitais como novos campos de intersubjetividade. E no terceiro, eu interpreto a ansiedade digital como expressão afetiva da tensão entre liberdade e alienação sob a conectividade contínua. Gente, eu peço só um minutinho, que eu preciso ouvir um áudio da Silvia. Peraí. Desculpa, que ela vai dar aula lá para a turminha de Sartre em 19 minutos, aí eu fiquei preocupada de ser alguma coisa importante, mas é só saber que horas que é a aula. Quinto capítulo. Temporalidade de fragmentos, a crise do tempo na era digital. Aí eu vou discutir, então, a dissolução da extase na era digital, vou deslocar a investigação da técnica para o problema do tempo. Esse capítulo é central porque a tese sustenta que a crise contemporânea é, em profundidade, uma crise da temporalidade. Em Sartre, a consciência possui uma estrutura extática. Ela existe articulando passado, presente e futuro. O sujeito não vive encerrado em um instante isolado, mas temporaliza-se continuamente em projeto. A liberdade depende dessa abertura temporal. A hipótese desenvolvida é que a cultura digital tende a fragmentar essa estrutura. A aceleração permanente, a sucessão incessante de estímulos e a lógica da atualização contínua comprimem a experiência em um presente fragmentado. A partir disso, procuro mostrar a ansiedade contemporânea não decorre apenas do excesso de tarefas ou de hiperconectividade, pois está ligada a uma transformação mais profunda na experiência temporal. O sujeito perde progressivamente a capacidade de sustentar duração, continuidade e elaboração. Isso a gente vê também quando atende adolescentes, né, e que assistem vídeos do TikTok e não conseguem mais ver um episódio de uma série de 1 hora Netflix. Não sei se foi os produtores do Stranger Things que falaram que os executivos da Netflix pedem que agora o que aconteça em tela seja narrado, porque tem muita gente que vê Netflix de fundo, então não está enxergando o que acontece na tela. Cara, mata a experiência cinematográfica de qualquer um, né? Imagina. Por isso que a galera está aí ouvindo audiobook e não lendo livro. Mas vamos lá. A hipótese desenvolvida é que a cultura digital tende a fragmentar essa estrutura. Isso eu já li, né? É sobre isso, né, Maria Júlia? Tá, eu acabei disso aqui, tá. O tempo torna-se pontual, mensurável e operacional, né? E aí, nesse ponto, eu vou mobilizar especialmente o Ramon Rosa, do livro sobre aceleração, e o Byung-Chul Han, especialmente um livro que é pouco lido no Brasil, porque a publicação foi em Portugal, no Relógio d'Água, que é O Aroma do Tempo, que é bem importante, além né, dos outros que a Voz tirou como carro-chefe da filosofia ultimamente, né, a Sociedade do Cansaço, essas coisas, mas esse Aroma do Tempo é muito importante. E André Barata, meu querido orientador. O Rosa analisa a aceleração como imperativo estrutural da modernidade tardia, o Han vai descrever a atomização do tempo e a dissolução da experiência contemplativa, a ideia de atomização sendo como se você tem vários tempos pontos, que ele chama, né? É como se a nossa experiência fosse um monte de janela aberta no navegador.
Pode crer que tu vai lá, clica, vê, não te interessa, fecha, abre outro, deixa aberto para depois, e aí não tem uma continuidade nessa vivência, né? Fica tudo muito fragmentado. E o André Barata vai contribuir para pensar a precariedade temporal como uma condição existencial contemporânea. A partir do diálogo, então, eu proponho que a ansiedade digital pode ser compreendida como forma de heteronomia temporal, uma vez que o sujeito perde progressivamente a experiência de continuidade narrativa. O futuro deixa de aparecer como horizonte de projeto e passa a surgir como ameaça permanente. O presente deixa de ser espaço de habitação da experiência e converte-se em ponto de passagem acelerado entre estímulos. A distinção entre angústia e ansiedade reaparece aqui de forma decisiva. Enquanto a angústia expõe a liberdade, a ansiedade recobre essa exposição, transformando a abertura em urgência, possibilidade em pressão, futuro em ameaça. O último capítulo, então, Ansiedade na Era Digital, uma experiência psicofísica diante da angústia da liberdade, vai realizar o retorno ao plano do vivido. Depois do percurso ontológico, histórico e temporal, procuro descrever concretamente manifestações paradigmáticas da ansiedade contemporânea. A ansiedade é, então, interpretada fenomenologicamente como uma conduta, não um simples estado interno, mas uma maneira de habitar mundo. Passo a análise de 4 fenômenos principais. O primeiro são os avatares e as formas contemporâneas de gestão imagética de si, inclusive o texto que me ajudou a compor, né, essa parte da tese foi apresentado, né, no simpósio Nietzsche-Sartre, né, que vocês muito fofamente me convidaram, então me ajudaram muito a pensar isso, né, quando eu falei de corporalidade. A identidade digital frequentemente funciona como tentativa de estabilização imaginária do eu, em que o sujeito procura controlar a visibilidade através de performances contínuas. O segundo fenômeno, então, é o ghosting, o qual eu interpreto como evasão da alteridade, pois ao desaparecer sem resposta, o sujeito evita confrontar-se com a responsabilidade implicada na relação com o outro. O terceiro fenômeno é o doom scrolling, que eu já comentei no começo da apresentação. Ele pode ser compreendido como uma conduta mágica de impotência. O sujeito acumula informação incessantemente, como se o excesso de atualização pudesse reduzir a contingência do mundo. O quarto fenômeno é o fear of missing out, FOMO. Aqui a ansiedade aparece ligada à recusa da finitude. O sujeito tenta manter todas as possibilidades abertas simultaneamente, mas em Sartre, escolher significa necessariamente abandonar possibilidades. A liberdade implica a perda, exclusão e finitude. O FOMO expressa justamente a dificuldade contemporânea de sustentar essa dimensão trágica da escolha. A partir dessas análises, proponho a noção de má-fé digital para designar uma lógica existencial que se escreve simultaneamente nos dispositivos técnicos e nas condutas subjetivas. A liberdade é capturada em circuitos de visibilidade, desempenho, comparação e vigilância. Mais do que significar o uso excessivo da tecnologia, ela descreve uma estrutura na qual o sujeito busca escapar da indeterminação constitutiva da existência, refugiando-se em garantias técnicas. A lógica algorítmica oferece continuamente promessas de previsibilidade, pertencimento, reconhecimento e controle, mas essas promessas jamais conseguem eliminar a abertura constitutiva do para si. Por isso, a ansiedade retorna incessantemente. Quanto mais o sujeito tenta neutralizar a incerteza através do monitoramento, atualização e exposição, mais intensamente reencontra a impossibilidade de coincidir consigo mesmo. Nesse sentido, a tese procura mostrar que a ansiedade digital constitui uma forma contemporânea de sofrimento ligada não à ausência de liberdade, mas à dificuldade crescente de sustentar a experiência da liberdade em um mundo orientado por imperativos permanentes de conexão, desempenho e otimização. Entretanto, e isso é decisivo, a tese não conclui de maneira determinista. A técnica não elimina a liberdade. Mesmo no interior do prático inerte, permanece a possibilidade de reapropriação crítica. Por isso, o horizonte ético da tese não consiste em eliminar a angústia, ela não é uma patologia, mas é uma condição da liberdade. O desafio contemporâneo consiste em reaprender a habitar essa abertura sem buscar continuamente neutralizá-la através de garantias técnicas. Passo as minhas considerações finais, onde eu retomo o resultado global da investigação,
A ansiedade digital, então, é compreendida como uma figura histórica da relação originária entre liberdade e angústia, intensificada pelas mediações algorítmicas e pela crise contemporânea da temporalidade. A principal contribuição da tese é conceitual e hermenêutica, pois eu procuro mostrar que a ontologia fenomenológica de Sartre permanece filosoficamente fecunda para compreender formas contemporâneas de subjetividade, alienação e sofrimento. A tese propõe, assim, uma sistematização filosófica da ansiedade digital, com uma atualização histórica da má-fé e do prático inerte na era algorítmica. Reconheço também os limites do trabalho. A investigação permanece fenomenológica e hermenêutica, não possuindo pretensão empírica. Ao mesmo tempo, procuro indicar desdobramentos possíveis, especialmente no campo clínico, pedagógico e ético-político. Questões como autonomia do usuário, transparência algorítmica, direito à pausa, direito à desconexão e preservação da atenção tornam-se fundamentais para resistir à colonização técnica do tempo. Gostaria de encerrar, então, retomando uma ideia central. Resistir à ansiedade contemporânea não significa abandonar a técnica nem fugir do digital, e também não significa nostalgia por um passado pré-ontológico. Tem amigo meu que não viveu na época de fita cassete e agora está comprando radinho e catando fita cassete para ouvir música analógica, né? Enfim, a questão então aqui é outra. Trata-se de reaprender a habitar corpo, tempo e relação dentro do próprio mundo técnico, de recuperar espaços de demora, silêncio, presença e reflexão em meio à aceleração e, sobretudo, de reescrever a liberdade no interior da técnica, porque em Sartre, mesmo diante das estruturas mais sedimentadas, permanece sempre a possibilidade da praxis, a possibilidade e ultrapassagem, a abertura ao possível. Talvez o desafio filosófico e ético mais urgente da contemporaneidade seja justamente esse: impedir que o ser humano seja reduzido a cálculo, previsão e adaptação. E lembrar que, mesmo entre algorítmicos, métricas e dispositivos de controle, continuamos condenados à liberdade. Muito obrigada e fico à disposição para o debate. Não sei como fechar isso agora. Parabéns, Thaís. Muito obrigada. Na verdade, eu sempre tento explicar a diferença entre monografia, dissertação e tese, né? E esse é um exemplo de tese. Notem todo o aspecto de originalidade, né? É uma grande tese e uma tese grande, né? 340 páginas. 78, Lu. Era 40 na primeira versão, antes da banca. Quase 400 páginas daquelas folhas enfim, no modelo lá de dissertação de A4 é coisa pra caramba. Enfim, Caramba. há uma tese, e eu gostaria de começar com uma pergunta a respeito da tese. Bom, a tua tese tem um pressuposto, e esse pressuposto é que a filosofia de Sartre é adequada para analisar fenômenos contemporâneos. Mais até do que isso, você utiliza o fenômeno contemporâneo, que é a nossa situação, algo inusitado, algo imprevisível, né, totalmente questionador da nossa própria existência, sobretudo quem, como eu, tem 50 anos, e sim, né, utilizou a tal fita para gravar a música que era tocada no rádio, e às vezes tinha vinheta que estragava a experiência, e era necessário gravar novamente, né, girar a fita com uma caneta, enfim, essa experiência tão analógica, como disse a Thaís, né, do mundo, que depois vai passar, nessa época, né, a fita já é um avanço gigantesco em relação ao disco, vinil, né, aquela que eu tenho 500 discos de vinil aqui em casa, eu tenho uma coleção enorme, e depois a experiência do CD, né? Depois a gente vai passando por vários momentos, o pendrive, de repente é tudo digital. Hoje, online, você baixa a música, enfim, tem vários... E você tem acesso à música do mundo inteiro, e todas as músicas, é um negócio
qualquer uma dessas plataformas. Então, houve uma mudança da situação. E, de certo modo, e aí, essa é a tese, esse é o pressuposto dessa tese, a filosofia de Sartre, ela se encaixa como, bem mostrou essa apresentação da tese, a filosofia de Sartre, ela se encaixa como uma chave de leitura para esse tempo, para esse fenômeno, e eu digo isso porque há pelo menos 2 outros trabalhos recentes que eu li, que fazem, né, esse mesmo caminho, de utilizar a filosofia de Sartre, que é algo dos anos 40 do século passado, então já está indo para um século, e ainda assim toda aquela estrutura ontológica a gente vê ressaltada na sua tese. Então, primeiro, eu queria ouvir você um pouquinho sobre esse pressuposto de que a filosofia de Sartre é adequada para pensar um fenômeno contemporâneo, e atrelada a isso eu já aproveito para perguntar, na sua aí, opinião, né, porque tem a consequência da sua tese, mas em que medida a liberdade não foi cooptada nesse processo? Porque você continua reafirmando, e tem vários momentos da sua apresentação da tese em que você, apesar desse problema, a liberdade ficou preservada e tal. Essa liberdade que está sendo preservada, se a gente considerar do ponto de vista ontológico, é indiscutível, homens e mulheres serão um projeto, terão que escolher para. Agora, nesse ambiente onde há, e aí é o tema, por isso liga-se diretamente, né, as falas, a Luísa, ela vai falar se o inferno é o outro ou se o inferno é o algoritmo, justamente por conta dessa... Então, a gente tem uma relação em que a liberdade está sendo cooptada por esse processo e, na sua opinião, aí sim, opinião, se é possível resistir, visto que esse processo, do ponto de vista histórico, ele é irreversível, né? Uber Eats, iFood, o Uber, né, os carros, isso não vai parar. Vamos agradecer essas coisas. Experiências de relacionamento como Tinder, Grindr, etc., não vão parar. A experiência da inteligência artificial, em que no evento recente no Rio, eu não sabia disso, que as pessoas fazem terapia com o chat GPT, né, ou seja, conversa com o chat para se... E pior, tem um que é Jesus, você pode conversar com Jesus. Enfim, é um fenômeno contemporâneo. Façam isso em casa, tá, gente? Vocês me procuram que eu consigo terapeuta para vocês. A gente não tem dimensões, efetivamente, de qual a relevância disso tudo. A gente já viu o efeito disso político, né? A gente tem que pensar que o crescimento da extrema-direita está diretamente ligado ao fenômeno das redes sociais. Então, é uma coisa gigantesca. Em que medida isso já não cooptou a nossa liberdade no sentido de outra situação, e vai ser preciso reinventar a liberdade. Enfim, mais um comentário nesse sentido, e, como eu disse antes, a respeito da doutrina do Sartre aplicada ao nosso tempo. Obrigado, Thaís, por aceitar. Obrigado, Luciano, pelas perguntas capciosas, mas eu vou me defender fortemente. Primeiro de tudo, gente, eu sou apaixonada por Sartre, não consigo ver o mundo por outras lentes, mas sei que isso não é argumento filosófico para sustentar a necessidade do uso da filosofia sartreana para pensar as épocas contemporâneas. Mas eu sim acredito que Sartre está valendo seu tempo, né? E que foi uma aposta minha na tese de usar os outros pensadores mais atuais, mas como é que chama? Mas como alguma coisa que fugiu aqui a palavra, mas como diálogo mesmo secundário, né, de me agarrar a Sartre. Eu totalmente acho que Sartre, se tivesse, e aí já vai conectar com interlocutores, muito obrigado, Thiago. Estamos conectados, viu? Como interlocutores, não como, né, agarrada deles, mas trazer eles para atualizar um pouco a filosofia que eu abraço, mas de certa forma já também respondendo o lance da liberdade, né? Cara, eu totalmente acho que Sartre seria um influencer hoje em dia. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção. Eu acho que ele teria uma conta de Instagram bombadíssima, sabe? E ele super produziria conteúdo. E nesse movimento ele resistiria também. Por quê? Como você bem disse, né, Lu, ontologicamente a gente tem que acreditar, né, se a gente abraça Sartre, que essa liberdade não vai
que ela não é eliminada, porque o ser humano é liberdade. A não ser que daqui a pouco apareça aí com ciborgues e não sei o quê, e a condição ontológica do ciborgue seja diferente. Que também eu não duvido que um dia, né, teremos que largar Sartre e pensar mais essa nova ontologia. Mas eu lembro já da obra de 39, né, O Muro, aonde Sartre vai já começar a esboçar a ideia de, né, de situação limite, e que é crítica do Serio Nada, né? Merleau-Ponty criticou, a Simone também deu os pitacos dela, da liberdade de sobrevoo. A liberdade para Sartre não é ser livre para fazer o que quer. Né? Eu acho que é sempre importante, em qualquer meio sartreano ou de curiosos com Sartre, a gente falar isso, porque é muito mal interpretado. Né? A liberdade é exatamente a partir da situação fazer algo. Né? Então, não importa se o muro é pequeno ou se o muro é grande. Aqui eu estou fazendo referência ao livro O Muro, né? Onde os 5 contos aparece essa liberdade emparedada tendo que se fazer a partir daquela situação. E, como Sartre é maravilhoso, os contos sempre terminam com a liberdade fazendo o que você não faria. Sabe qual é? Que dá vontade de bater no protagonista de cada conto. Né? Então, eu acho, e isso daí foi uma discussão bem fecunda com o meu orientador, Fernando Gastal, né? Que ele estuda teoria crítica, ele tem essa vibe mais fim do mundo, sabe? Mas assim, acaba a aula dele assim, você fica meio, caralho, é verdade, tudo que ele falou é verdade, mas eu não queria pensar que o mundo é tão escuro assim, né? Não existe uma ponta de esperança. E aqui eu não estou me agarrando também no último texto lá, o Esperança Hoje, que eu acho que aquilo dali é palhaçada. O último texto de desculpa, eu achei que aquele Sartre ali já estava uma palavra que é para cá e tá beleza. Mas a discussão que eu tinha com o Fernando é exatamente nesse sentido. Lá no Cadernos para uma Moral, Sartre vai falar de um otimismo epistemológico. Né? É preciso que a gente acredite que a liberdade consiga ser exercida sim, apesar das limitações. E aí, a ideia e ao contrário de Hans Jonas, até anotei aqui, diferente Hans Jonas, para lembrar. Ao contrário de Hans Jonas, que pensava, pô, deu ruim, vão voltar para trás, né? Eu acho que a gente tem que conviver com isso e, dentro desse espaço, fazer a resistência. Para os meus alunos, eu costumo dizer, né, que não se trata de viver em angústia, que nem Roquetan, porque senão você enlouquece, né? Roquetan é chato pra caramba. Toda vez que eu leio aquele livro, eu brigo com o Roquetan. O Roquetan é muito chato. E olha que eu já li aquele livro umas 20 vezes, né? Mas não é você viver na angústia, né? É assim, a gente briga com o livro, a gente esconde o livro embaixo da cama. 3 dias depois, você pega o livro para ler de novo. Eu li É só uma 2. maravilha. Só 2? Porra, toda vez tem alguém em algum grupo de estudo falando, vamos ler a Náusea. Eu, não, gente, tem coisa melhor. Mas eu acabo lendo tudo de novo. É, é incrível. Mas aí que tá, eu não, a gente fala muito nisso porque tem muito psicólogo que se diz sartriano que pensa que a coisa a gente tem que trabalhar e eliminar a má fé. Mas não, a má fé é necessária, assim como a angústia é necessária, viver, né, efetivamente angustiado. Sartre lá no Serio Nada vai falar, né? Tá, beleza, se eu sou angústia, por que que eu não vivo efetivamente angustiado? E Um aí ele vai parêntese, começar. essa é uma Oi. decisão teórica, né? Tipo, a angústia, a má fé é insuperável, a má fé é necessária, porque tem gente que vai dizer que não é assim. Sim, tem gente que vai dizer que não, mas o meu Sartre, Uma ele é um existência de pêndulo. autenticidade seria. Aham. O meu Sartre, ele vive nesse pêndulo, porque em qualquer um dos extremos eu acho que a gente acaba se fechando como liberdade. Vai, Thiago. Gente, vocês entendem direitinho? Pronto, é só porque esse fone aqui ele prega peças em mim. Desculpa, Thais, eu não sei nem se você estava desenvolvendo a sua argumentação aí a partir das perguntas de Luciano. Se você quiser terminar, depois eu faço a minha pergunta aqui. Tem a ver com o que eu estou falando agora ou você consegue guardar e não Tem esquecer? um pouco, mas eu posso aguardar, se você preferir. Tá, Você deixa eu só terminar aqui uma frasezinha, conclua. né? Por favor, fique à vontade. Então, o que eu sustento
E aí sim, fazendo uso do Cadernos para uma Moral, é que eu tenho que manter um otimismo, especialmente sendo da psicologia, né? Eu tenho que acreditar que, mesmo sendo condicionado por métricas, algoritmos, coisas que a gente não tem a mínima ideia de como funciona, gente, arquivos Epstein, sabe qual é? A nova ordem mundial, sabe qual é? Eu não sei o que eles estão fazendo. Toda vez que eu vou na... Hoje eu fui na Renner, tive que dar CPF, cartão da Renner novo. Fui na Riachuelo, cartão da Riachuelo. Pô, meus dados estão em tudo quanto é lugar. Eu não tenho a mínima ideia do que eles fazem com aquilo, mas eu preciso sim procurar momentos onde eu possa decidir. Vou desligar a porcaria do telefone e ler um livro, né? Vou encontrar com um amigo no boteco e esquecer que existem os amigos no WhatsApp. Coisa que eu fiz bastante semana passada, inclusive, de um monte de mensagem para responder depois do evento, né? Eu poder transitar entre esses dois mundos, porque um é extensão do outro, mas eu não posso acreditar que eu possa estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E esse que é o meu maior sofrimento hoje em dia, porque estando lá em Portugal, eu podia participar de tudo ao mesmo tempo, né? De certa forma. Agora, estando aqui presente e virtual, não é fácil, né? A pessoa está chamando para o bar e eu tenho que coordenar a aula da Silvia, que começou agora, e daqui a uma hora eu chego lá. Então, assim, por aí vai, Luciano. Não sei se eu expliquei, compliquei, mas eu tentei. Vamos lá.